mãe de Acasias, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Versículo 13. E Atalia, ouvindo a voz dos guardas e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou e viu que estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães, os trombeteiros, junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava trombetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e quem a seguir pode matar. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. E eles a prenderam pelo caminho da entrada dos cavalos, e ali a mataram. Podemos assentar em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre um personagem que não é muito falado na Bíblia, chamado Atalia. Quem era Atalia, irmão? Por incrível que pareça, era da descendência de Abraão. Só que é o seguinte, ela tem origem no norte, ela era filha de Onri, então ela era irmã de Acabe. Agora é o seguinte, há algumas especulações que dizem que ela era filha de Acabe. Agora é o seguinte, irmã, Acabe, ele era uma figura religiosa. É como se a senhora falasse assim: eu sou filha do pastor Pedro. A senhora é o que dele? A senhora é uma discípula do pastor Pedro. Quando Jesus fala que os discípulos, não está dizendo que o diabo gerou eles numa mulher. Está dizendo que o comportamento deles condiz com o diabo. Então o diabo é pai deles, por causa da mentira e por causa da violência. Então, Onri é o... Então essa mulher, ela foi doutrinada no costume cananeu, no costume fenício. Era uma mulher que com certeza acreditava em Baal, Azerá e outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Essa mulher, segundo as escrituras sagradas, ela reinou por 6 anos. Só que ela tem um destaque em termos de versículo muito pouco. Dr. Clark Lowry, ele chega a dizer o seguinte: Atalia governou do período de 841 a 835 a.C., dedicando-lhe 3 versículos para descrever o reinado dela. O cronista corretamente não considerava o seu como legítimo. Ele não a incluiu com respeito às fórmulas usuais que empregou com outros antes de Judá. Que ele está dizendo o seguinte, que na lista do Crônicas, que são os reis mais importantes, ela não teve muita relevância. Então você vai ver um texto paralelo em 2 Crônicas 22, do 10 ao 12. Então o que você tem aqui é uma pessoa sem relevância, mas uma pessoa histórica. Está aí uma pessoa que existiu. Inclusive o nome Atalia, a tradução dele quer dizer Jeová é exaltado, ou Deus é exaltado. Mas apesar, irmã Cília, do nome dela falar de Deus, ela serve o diabo. Ele está lá com o nome de Jesus e ele é um ímpio, mal pagador, ladrão, mentiroso. Igual hoje, né, um irmão me mandou um vídeo, não tem nome de santo, mas é um Satanás, né? Então o que acontece? O irmão hoje me mandou um vídeo de um pastor aí que era um homem de Deus no passado, mas que está envolvido com tanta coisa pesada, gente, prostituição e coisa horrível. Sinceramente, me deu nojo aquele vídeo. Então tem um monte de gente que é figura religiosa, igual a irmã falou, sou levita, da parábola do bom samaritano. Eles eram os primeiros a demonstrar misericórdia e foram os únicos que mostraram essa. Eles não tiveram nem empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar da pessoa. É você olhar uma pessoa com fome, você se colocar. Eu no lugar dele, eu gostaria que alguém me ajudasse. Entendeu? Os judeus não comunicavam com o samaritano, porque ela foi zica à toa, né? Zica à toa não, irmão. Tiveram um problema sério. Inclusive essa mulher aqui é samaritana. Ela é filha de um rei, que a Bíblia diz no capítulo 16 de 2 Samuel, segundo Reis, era o pior de todos. Inclusive ele irritou a Deus mais do que os outros reis. Mas esqueci ciúme. Presta atenção, minha irmã. É como se a senhora não quer se envolver com uma, entendeu? É como se a senhora tem uma fatia podre da sua família. Você fala, olha só, você sempre viveu errado, agora você quer me ajudar a fazer a obra de Deus? Comigo não. Então eles são descendência de Abraão. Os samaritanos eram uma descendência mesclada com o povo ímpio e um povo pagão que não servia a Deus. Então o povo judeu disse não.
Nós queremos circuncidados, pessoas que obedecem à lei de Moisés, pessoas que obedecem à lei de Moisés. Vocês obedecem do jeito de vocês. Então, houve uma grande divergência, uma briga. Até a casa de Deus ficou 15 anos parada sem construir. Então, o que acontece, gente? Voltando a falar sobre a Thalia aqui. Se for ver bem, tinha natureza religiosa. Ela era monarca. A Bíblia diz em 2 Reis 8:18 que ela vem da aristocracia, ou seja, o pai dela era rei, o irmão dela era rei. E outra coisa, nada em uma doutrina que era considerada convencional, ou seja, todo mundo é dessa religião. Então, se você for olhar a vida dela, ela fazia o que aparentemente estava certo. Ela dizia assim: não, eu fui ensinada assim, e assim é o certo. Então, muitas pessoas, eles não rompem os grilhões da religião, como Saulo de Tarso, porque eles acham que aquilo ali está certo. Agora é o seguinte, para saber se é certo, qual é a igreja que me consagrou a pastor? Eles são calvinistas, eles guardam o sábado, eles são um povo, sinceramente, que para mim não tem como. Eu não consigo acreditar que Deus que morreu só por alguns. Jesus morreu pelo mundo. Agora, os eleitos são aqueles que abraçaram a graça e se arrependeram. Então, lendo a Bíblia, que eu saí de lá. Esse dia eu estava vendo um dos mestres da minha igreja, ele tem um canal conhecido na internet, que ele estava rindo. Não existe livre-arbítrio. Ele acha que o homem não tem livre-arbítrio. É o seguinte, ele não consegue explicar porque o bandido que está lá fora não é puxado por Deus para ser salvo. Já que a pessoa só é salva se acreditar, então ele tinha que puxar todo mundo e aqui está quem? Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos romper com coisas do homem. A religião sem Deus, ela é uma desgraça. Entendeu? Ela ensina mentira usando a verdade. Inclusive, as epístolas de Paulo, as epístolas de João, de Tiago e de Pedro, especialmente a segunda epístola, no capítulo 2, eu tenho um artigo escrito sobre ela. É para combater falso profeta. Eu citei um nojo que eu tenho. A gente defendendo falso profeta. Falso profeta falando imoralidade, fazendo imoralidade dentro da igreja, e o povo defendendo o falso profeta. Mas desculpa, irmão, merece ser pisado e roubado por ele, que é o que todos eles fazem. Então o que acontece, gente? Vamos ver quem é essa mulher. Ela foi casada com o rei Jeorão. Se você for abrir Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 21, você vai ver que ela era a conselheira desse rei. E outra coisa, ela era a conselheira do filho dele,